sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma mensagem com a amada igreja, que Deus ministrou ao meu coração no dia de hoje. Eu confesso que quando eu orava ao Senhor esses dias, eu pedia: Senhor, essa palavra avançar está muito forte no meu coração. Então, eu fui muito na expectativa esperando que o Espírito Santo falasse algo sobre avançar. Mas aí o Espírito Santo, como Ele que nos direciona, é Ele que nos dá o discernimento. O Senhor colocou uma outra palavra, mas eu creio que é uma palavra muito importante, porque fala de avanço, sim. Se nós olharmos e refletirmos muito bem nessa palavra que vai ser ministrada hoje, eu vou entender, sim, que era uma palavra de avanço, principalmente no que diz respeito à eternidade, à nossa vida na eternidade, aquilo que nós e onde nós estaremos com o Senhor quando um dia Jesus voltar, ou quando a morte chegar para todos nós, porque a vida nos proporciona isso. Nós, como cristãos, não podemos ter medo da morte. Quem tem medo da morte? Quem tem coragem de levantar a mão? Eu tenho medo da morte. Alguém tem medo da morte? Paulo diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Enquanto estamos nesta terra, como peregrinos, nós estamos vivendo não para nós mesmos, mas para Cristo, por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Puder dar um pouquinho de retorno aqui, ficou muito grave e pouco retorno. Mas eu sei que existe o medo da morte, é normal, isso faz parte da nossa vida, porque somos jovens. E depois dessa pandemia nós temos percebido quantas mortes que não estão acontecendo, não é verdade? Quantos pastores, homens de Deus, semana agora morreu um pastor de Belo Horizonte, muito conhecido, Fernando Guilherme. Ele era jovem, infelizmente o Senhor levou para os teus braços. Outros pastores, semana retrasada, um pastor presbiteriano de Limeira, acho que era Jonas Stick, mas é um homem que tinha uma grande influência na cidade de Limeira, era considerado o pastor daquela cidade, também faleceu. Então, amados, como cristãos, a gente tem que ter esse cuidado desse olhar, de que quando a morte chegar, ela é inevitável para nós e para o ser humano, e como cristãos, pautados pela palavra, nós não cremos numa reencarnação, de que eu vou vir em outro corpo, eu virei de forma de cachorro, virei em forma de águia, de um animal. Nós não acreditamos a uma só morte, e o que está suscetível para nós é a ressurreição. Se for a vontade de Deus para a nossa vida, que diante da morte haja uma ressurreição, como assim Cristo ressuscitou dentre os mortos, amém, vai acontecer. Mas a morte é inevitável. Mas eu creio que o desejo do nosso coração é que a gente aguarde, a volta do nosso Senhor. Eu confesso que oro, Senhor, que eu possa presenciar esse momento tão glorioso que um dia vai acontecer, do Senhor Jesus voltar, de nós ouvirmos as trombetas soarem e o nosso Rei vindo em glória e majestade resgatar a sua igreja. E quando você ouvir as trombetas soarem, meu irmão, esteja preparado, porque esse grande dia chegou. Mas nós temos que nos preparar não apenas no dia da volta de Jesus, e a qual a palavra nos revela que não é um dia certo. Nós não sabemos. A palavra diz que nem o filho sabe o dia certo da sua volta, somente o Pai sabe este grande dia que Cristo irá voltar. E eu quero exatamente ministrar um pouquinho em cima sobre isso. E é sim uma palavra de avanço, porque se eu entender e valorizar a minha salvação, eu estarei sempre avançando para o mundo espiritual e para a eternidade. Que, amados, olhe para o seu irmão, diga assim: meu irmão, você não é daqui deste mundo. Você um dia vai retornar para a sua casa, diz para ele. Isso é bíblico. Então eu quero compartilhar, e o tema da mensagem é valorizando o que é mais importante. Às vezes nós achamos que valorizar o que é mais importante é valorizar a família. É claro que é importante eu valorizar a minha esposa, os meus filhos, meus pais, é um mandamento. É importante valorizarmos os nossos amigos, os nossos irmãos que nós estamos aqui. É importante valorizar aquilo que nós temos, sim, como bens, porque os bens que nós temos, eu creio que se você entende da fidelidade, entende que você é um mordomo de Deus, você valoriza, porque quem deu as coisas, os seus bens, foi Deus que proporcionou isso para você. É bom, é importante nós valorizarmos as nossas conquistas, é importante valorizarmos o nosso ministério, os dons, os talentos que Deus tem, mas será que isso é mais importante do que a nossa salvação? Se pergunte agora, querido. Valorizar tudo que está ao meu redor, tudo aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, que eu tenho posse, será que nesse momento é mais importante do que valorizar algo que é eterno?
E é nisso que eu quero compartilhar com vocês. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 10, 20. Lucas 10, versículo 20. Oh, Senhor, Tu és bom, Pai. Quem tem Bíblia, está entre Gênesis e Apocalipse. Se ajudar um pouquinho. E celular agora é mais fácil, né? Acharam, meus amados? Ouvi só uns 3 amém. Então, significa que todos acharam ou não? Aleluia, que benção. Olha lá que diz Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos, na tradução que eu peguei da NVI, nos céus. Mas alguém tem a tradução como livro da vida? Alguém está com uma tradução livro da vida? Alguém? Ninguém? Só céus? Mas outras traduções, como a King James, está como o livro da vida. Só explicando esse contexto, Jesus, ele pega os 70 discípulos e os envia para irem em casa, e ali baterem na porta das casas e levar uma palavra de paz, uma palavra de conforto, de salvação para as pessoas naquele momento. E ele envia os 70 discípulos, e eles vão. Jesus fala para não levar roupas, não levar alforje, né, que era água, e não levarem as sandálias, para não se preocuparem com o que eles vão passar ou comer, ou onde eles vão dormir, diante dessa missão que Jesus deu aos 70 discípulos, incluindo os 12. E aí no finalzinho, a Bíblia relata, e até mesmo há uma empolgação de Cristo, porque quando eles voltaram animados com aquilo que tinha acontecido, como Deus usou a vida daqueles homens, o próprio Jesus, ele se regozija, porque a Bíblia fala, acho que é no versículo um pouquinho anterior, fala que assim Jesus exultou de alegria ao verem eles voltando e se alegrando por aquilo que eles fizeram, por aquilo que aconteceu através da vida deles. Nem eles relatam que muitos demônios se submeteram a eles, ou seja, aquelas pessoas que foram ali possessas de demônio, eles expulsaram no nome de Jesus. Muitas pessoas receberam a paz a qual eles foram levar para a casa das pessoas. Eles se empolgaram com tudo que aconteceu. E quando nós olhamos no nível espiritual, pensa, meu irmão, você ali diante de um demônio, e você na autoridade, não no seu nome, mas no nome de Jesus, impor as mãos e expulsar. Pense aquele demônio sair fugindo, e aquela pessoa ser liberta. Meu irmão, que bênção, que alegria, que um dia você possa ter essa oportunidade de expulsar um demônio, e aquele demônio sair. Não tenha medo, vá no nome de Jesus, porque não é no seu nome, mas é no nome de Jesus. E a palavra diz isso, que o Senhor nos deu toda a autoridade, debaixo dos céus e da terra, para expulsar demônios, curar enfermos, fazer grandes coisas. Então, nesse contexto, a qual os discípulos voltaram empolgados, animados, uau, olha o que aconteceu, Jesus fala, uau, se alegrem sim, não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas simplesmente porque a salvação chegou à vida de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amados, a maior bênção que Jesus ele conquistou para nós, o Filho de Deus, foi com a sua morte e a sua ressurreição. Não foi um sucesso financeiro que você tem, não foi um sucesso profissional que você tem, não é um sucesso familiar, sonhos realizados, conquistas que você tem. Por incrível que pareça, meu irmão, tudo que Jesus conquistou naquela cruz foi com o propósito de nos dar a salvação e a vida eterna. Não foi para te dar presente. O maior presente que Deus dá a nós, com o objetivo da sua morte, é a vida e a vida eterna. Essa é a maior bênção que nós recebemos através de Cristo, a qual morreu e ressuscitou. Por isso, igreja, sem dúvida, esse é o maior milagre que alguém e que nós recebemos, ou que alguém pode receber da parte de Deus. É um novo nascimento. Quantos aqui tinham uma vida totalmente promíscua? Quantos aqui tinham uma vida totalmente pecaminosa, de derrota, uma vida totalmente mesquinha, uma vida sem vitórias, uma vida de solidão? Quantos talvez de vocês, talvez se eu perguntar aqui, muitos terão testemunhos de quando estavam simplesmente por detrás das malhadas, estavam ali sem serem observados. Mas imagine, meus amados, numa terra com mais de, acho que são 2 trilhões de pessoas, isso? Ou 2 bilhões de habitantes. Quanto? 7 bilhões, isso, guerreiro, obrigado, meu amado. 7 bilhões de pessoas. Deus, ele sabe o seu nome. Sabe por quê?
o seu nome está escrito no livro da vida. No meio dessa multidão que está aqui nessa noite, Ele sabe do seu nome, sabe por quê? Porque você, através da sua fé em Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição, você recebeu a salvação para a sua vida. E temos que valorizar a nossa salvação. Quando eu nasço de novo, do Espírito, da água, através de Jesus Cristo, meu querido, eu preciso sempre ter a certeza da nossa salvação. Minha pergunta para você hoje, para você refletir é, se Jesus voltasse hoje, você tem a certeza da sua salvação? Você tem certeza que você ouviria as trombetas soarem e estaria indo ao encontro de Jesus em sua glória? Responda para você mesmo essa certeza. Diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, diante das situações, da frieza, de muitos sinais que Jesus estaria trazendo para nós hoje, você tem certeza da sua salvação? E infelizmente, muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, olha só, estão desfrutando das bênçãos que Deus tem nos dado. Desfrute dessas bênçãos, desfrute da sua família, desfrute dos momentos com sua esposa, com seus filhos, desfrute da sua casa, do seu carro, das suas conquistas, desfrute dos seus estudos, das suas conquistas profissionais. Mas, amados, nós não podemos valorizar isso mais do que a nossa vida eterna, porque essas coisas serão passageiras, elas vão ficar. Aqueles que infelizmente, por conta de uma pandemia, infelizmente não estão mais entre nós, mas ou foram levados para uma vida eterna, para o descanso com o Senhor, ou estão simplesmente no Hades, aguardando um grande dia do julgamento. Eles não vão ter a oportunidade de desfrutar de tudo que conquistaram de um sentido terreno aqui nesse momento. E infelizmente, nós não estamos desfrutando da salvação, do tempo, da graça a qual Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E muitos, amados, muitos dentro da igreja têm perdido a visão e a fé da eternidade. Minha pergunta, outra para você é, você ainda acredita na eternidade? Você acredita, não numa vida após-morte, numa reencarnação que nós não acreditamos como cristão e aquilo que a palavra nos respalda, mas simplesmente você ainda acredita pela fé, assim como você um dia acreditou que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar e ressuscitou, e Ele está vivo à destra do Pai, e um dia aguarda para vir buscar a sua noiva. Você tem aguardado isso ansiosamente? Você tem esperado isso? Charles Spurgeon diz, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. O que você tem valorizado? O que você tem realmente dado valor? E nessa noite quero compartilhar 3 pontos que são necessários e importantes para nós valorizarmos a salvação que um dia Deus nos deu através de Cristo Jesus. O primeiro, igreja, porque após a morte, nós não teremos outra oportunidade para reconciliar-se com Deus. Você não entendeu? Após a morte, meu amado, quando tudo acabar, você não vai ter outra oportunidade para ter uma vida com o Senhor, uma vida de relacionamento com Deus, de entender e viver a alegria de poder servir a Ele. Hebreus 9, 27 diz, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer, uma só vez, e depois disso, enfrentar o quê? O juízo. Não existe reencarnação. Não existe uma outra vida após a morte que você vai reencarnar num outro corpo daqui a não sei quantos mil anos. Há uma só morte, uma só vez. E depois disso, você vai enfrentar o juízo de Deus sobre as nossas vidas, o grande dia do Senhor. Ninguém vai ter outra oportunidade, meu irmão, de se reconciliar com Deus após a morte. E precisamos levar isso muito a sério. Há um texto em Lucas 16, 26, abre aí a sua Bíblia, que fala sobre a história do rico e o Lázaro. De um homem rico, de muitas posses, de muitas propriedades, arrogante, orgulhoso. E havia Lázaro, história de um homem mendigo que foi jogado simplesmente à frente do palácio do rico, e esmola e comia das migalhas que o rico deixava como sobra para a sua vida. Mas eu quero me atentar ao versículo 26, Lucas 16, 26, um pouquinho à frente aí, amados. Olha o que diz, e além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem.
Depois você pode ler com calma essa história na sua casa, ou se você já leu. Mas é uma história muito interessante, um homem rico, um homem pobre, mendigo, um homem rico, arrogante, dono de muitas propriedades, muitas conquistas, de muito sucesso, e um homem mendigo que comia das migalhas desse próprio homem rico. Mas um dia chega a morte para os dois. Os dois morrem no mesmo dia. Mas só que o Lázaro foi para os seios de Abraão, que a Bíblia nos relata como um lugar de descanso até o grande dia do juízo, onde todos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão. Nós que vem na primeira vinda de Jesus, estaremos, na segunda volta de Jesus, estaremos diante do Senhor para um grande dia. E o rico estava no Hades. O Hades, amados, tem um significado no hebraico como um lugar de tormento. O significado de Hades não é bem propriamente inferno, mas é um lugar de tormento. Assim como existe esses seios de Abraão, um lugar de descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus, existe um lugar de tormenta para aqueles que são ímpios e não creem no Senhor Jesus, e que conseguiram perder a sua salvação. E ali a Bíblia relata, nesse capítulo, que o homem rico conseguia ver Abraão conversando com Lázaro. E ele começa a clamar por Abraão, do outro lado que ele via: Abraão, tem misericórdia, deixa eu passar para esse lado. E Abraão simplesmente diz que não há mais nenhuma oportunidade para ele. E nesse versículo ele deixa bem claro: há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do outro lado para o seu, ou do meu lado, ou do seu lado para o nosso, não mais conseguem. Ao ponto que o rico chega e fala: olha, pelo amor de Deus, pede para Lázaro, ou alguém dentre os mortos, voltar e falar para os meus irmãos que este lugar é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, para que eles se despertem, para o evangelho, para a salvação. E Abraão diz: olha, se eles não escutam nem os profetas como Moisés, por que você acha que eles ouviriam e acreditariam nos mortos? E é interessante essa conexão, porque talvez nós ouvimos tantas palavras, já ouvimos tantas ministrações da volta de Jesus, de salvação, de nos mantermos firmes e aliançados com o Senhor, caminhando e entendendo que o nosso alvo não é as conquistas terrenas, mas o nosso alvo é a eternidade. Quantas vezes você já não ouviu falar da volta de Jesus, ouviu falar de salvação, ouviu falar de perseverança, de continuarmos firmes na fé? Mas as nossas atitudes não têm mudado diante disso. Amados, nós estamos num jejum de 21 dias, exatamente com o propósito de despertar a igreja para um tempo que ela precisa se levantar e falar: opa, o reino de Deus está por vir, é chegada a hora do reino de Deus. Opa, derramou tudo aqui, Pércio. É chegada a hora do reino de Deus. O reino de Deus está por vir, Jesus está voltando, e precisamos nós, como igreja, nos posicionarmos para este tempo que virá, ou então a morte que nos alcançará. E nesse versículo, a história aqui do rico e Lázaro deixa-se muito claro que a nossa eternidade, meu irmão, não é decidida no dia da sua morte, não é decidida no dia que Jesus voltar e você falar: ai Jesus, espera aí, eu estou me aprumando do pecado, eu vou me dobrar no meu joelho aqui para te pedir perdão, porque eu tenho pecado, porque eu sou uma pessoa iníqua, porque eu não tenho te servido, porque eu deixei de estar na tua casa, porque eu deixei de te servir com o meu dom, com o meu talento. Não haverá tempo para você se justificar, porque que você não manteve a sua eternidade em vida. A nossa eternidade se conquista agora, em vida, na história que estamos construindo, queridos, e que um dia estaremos diante do grande juízo de Jesus, assim como os mortos ressuscitarão, assim como aqueles que estarão no Hades, no tormento, também estarão diante do grande dia do Senhor, para prestarmos contas de tudo aquilo que fizemos e aquilo que não fizemos, e Ele pediu para que fizéssemos. Isso é muito sério, igreja. Haverá o grande dia do juízo, haverá o grande dia que estaremos diante do Senhor. Por isso eu quero deixar claro para você o primeiro ponto, para você entender que você precisa valorizar a sua salvação, é te informar que após a morte, não tem mais como você se reconciliar com Deus, não tem mais como você falar que você vai servir a Deus, não tem mais como você falar que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus, não tem mais como você falar que você vai começar a servir a Deus com o seu dom, com o seu talento. O ministério que foi interrompido por uma decepção, por uma chateação, por uma tristeza, por uma ofensa, não haverá mais como você dizer assim: ah, quando eu achar que eu estou preparado, eu vou servir a Deus, quando eu achar que estou preparado, eu vou para a igreja, quando eu achar que estou preparado, eu vou me reconciliar com Deus. Talvez não haja mais tempo,
Talvez não haja mais esse tempo para você se reconciliar, porque o dia que a morte chegar, ou quando Jesus voltar, não haverá mais o que você fazer. Por isso, meus amados, persevere na sua salvação. Sirva a Deus com intensidade. Pode dizer, nós estamos num tempo que nós temos que aproveitar cada oportunidade para estar com o Senhor, cada oportunidade para servir a Ele, cada oportunidade para estar diante da presença dEle, seja na igreja, seja no nosso quarto, seja no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, porque a sua eternidade é conquistada em vida. Você tem conquistado a sua eternidade nesses dias que tem passado? O segundo ponto, por que devemos valorizar a salvação? É porque o inferno é real, e a alma do homem, ela vai continuar viva eternamente. Olha o que diz Mateus 25:46, só anote: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Lucas 16:24 diz: então chamou, pai Abraão, o rico chamando Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. O inferno é real, queridos. Embora muitas religiões, seitas, ensinam que não existe o inferno e nem existe o céu, e que as almas pecadoras, as almas que são eliminadas depois do grande dia do julgamento, meus amados, a Bíblia refuta todo esse tipo de passagem, desse tipo de ensino. Os textos que nós lemos demonstram e mostram, como tantos outros textos da Bíblia, que o inferno é literal. Não é um conto de paródia, não é uma história contada. E a igreja tem sido enganada em vivemos o céu na terra, achando que aquilo que nós temos de bênçãos, já estamos nos céus. Estamos vivendo sim, precisamos viver um evangelho de amor, porque Deus, Ele é amor. Jesus, Ele pregou o amor, Ele entendeu todos os 10 mandamentos e colocou, olha, resumo os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu irmão como a ti mesmo. Mas o inferno, ele existe, ele é literal, ao ponto que este rico estava pedindo para que Lázaro molhasse o dedo, para ele conseguir matar a sede, porque o calor do fogo do enxofre era muito forte, enquanto ele ainda aguardara aí o julgamento. Imagine, meus amados, eu comecei a imaginar, imagine aquele homem no tormento, no Hades, ainda para aguardar o grande dia do julgamento, quanto tempo que ele não sofrerá naquele lugar, porque simplesmente não garantiu a sua vida eterna enquanto estava em vida. Em Gênesis 2:7 diz que Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Eclesiastes 3:11 diz que também pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Então, quando nós olhamos para a história do rico e do Lázaro, até tem uma novela, não teve uma novela sobre isso? Quem assistiu essa novela aí, os noveleiros? Se for da Record, é uma benção, querido, amém? Quem assistiu o rico e Lázaro? Aí, foi legal? Foi isso mesmo? Houve a parte que ele queimava no inferno? Houve? Aquele homem estava no lugar de tormento, onde os ímpios esperam o dia do juízo final. Sabe para quê? Entenda o seguinte, queridos: as pessoas que não detêm da sua eternidade, da sua salvação, elas vão ficar no Hades, e quando chegar no grande dia de juízo, não pense que elas chegam ali e vão falar tudo que elas fizeram e falar assim, poxa, agora eu posso ir para o céu? Não, elas apenas vão aguardar o dia da sua condenação. Elas já estão condenadas à morte eterna, porque só há 2 caminhos: ou escolhemos a vida eterna, ou escolhemos a morte eterna. Isso fica evidenciado nessa passagem que nós vemos do rico e do Lázaro. O Hades inclui castigos, queridos, muito característicos do inferno, do fogo do inferno, muito característicos. Há uma frase de Max Lucado que diz que há uma frase que resume o horror do inferno: Deus não está lá. Lá não existe a presença de Deus. Lá não haverá oportunidade para você se reconciliar e pedir misericórdia ao Senhor. É agora, meu amado, é em vida. É quando Deus está soprando fôlego de vida sobre as suas narinas. É quando Deus tem te livrado, tem te libertado. Enquanto Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. É quando Deus tem derramado talentos, dons sobre você. Ele tem soprado do teu espírito sobre a vida, sobre a sua vida. É agora que você tem que entender que você mais do que nunca precisa de Deus e da presença do Espírito Santo na sua vida, para você perseverar rumo à vida eterna.
Então, o segundo ponto que eu quero dizer para você é que o inferno, ele existe e ele é literal. Não são histórias de filosofias, que sim, já foram contadas por muitos filósofos. Não são histórias contadas como lendas. O inferno existe e o inferno, ele é real. E o terceiro e último ponto, porque devemos priorizar e dar valor para a nossa salvação, para a eternidade. Sabe o que acontece? É que na eternidade existirá consciência, memória. Olha o que diz no verso de Lucas 16, 27 e 28, ele diz assim, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele tinha consciência de que ele tinha irmãos, ele tinha consciência que aquele homem que estava do outro lado do abismo, junto com Abraão, que era Lázaro, ele sabia quem era aquele homem. Nós teremos consciência na eternidade e também na morte, na condenação eterna da morte. Não pense você que você ficará esquecido de tudo ou esquecerá tudo. Em Apocalipse 20, 12 diz, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Daremos conta diante desse grande dia. Amados, esse texto deixa muito claro quando nós lemos que Lázaro, o rico tinha consciência. E nós teremos a consciência, assim como o Apocalipse também mostra isso. Quando nós entendemos que a consciência, ela é um sentimento, ou um conhecimento que permite eu e você vivenciar situações da nossa vida, experimentar, compreender os aspectos, ter um entendimento daquilo que está acontecendo no nosso mundo interior. Você veio nesse culto consciente, não veio? Não veio? Ou você está aqui e nem sabe que está aqui? Você sabe que você está aqui. Você sabe que às 19h20 você está aqui no culto, na Rios de Água Viva, ouvindo o pastor falar. Você adorou. Então consciência é esse sentido, é o conhecimento, é a percepção que o ser humano tem do que é moralidade, do que é aquilo que é certo e aquilo que está errado. A consciência não é um órgão físico, meus amados. Não é algo que você tira, transplanta, tira e põe. Mas ele existe na nossa vida, ele existe na nossa alma. A consciência, ela é uma instância, ela é um poder que é implantado na nossa mente, na nossa psique, e que nos avalia moralmente. Avalia os nossos atos, avalia a nossa conduta, avalia o que somos e avalia o que nós temos no nosso interior. Avalie-se. E quando nós estivermos no grande dia, nós teremos consciência, meus amados, que se nós estivermos no Hades ou no inferno, nós teremos a consciência disso. Há grandes coisas que fala de escatologia, se a gente entrar um pouquinho nesse termo, nós vamos abranger muito sobre isso. Que muitas pessoas falam que, por exemplo, nós não nos lembraremos ou recordaremos de maridos, de esposa, de filhos. Nós não teremos esse princípio de entender. Mas quando nós olhamos para o nosso espírito, querido, o nosso espírito terá essa memória de compreendermos e temos essa consciência, porque o Espírito testifica a nossa vida do nosso pecado, da nossa conduta, do valor. Lembra que eu falei? A consciência é você ter uma percepção da sua moralidade, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Entenda, ninguém peca inconsciente. Ninguém peca, eu não sabia que pequei. Eu pequei, não acredito. Não, todos nós pecamos conscientemente. A nossa alma peca conscientemente, a nossa mente. Então teremos essa consciência na eternidade. A consciência daquilo que nós tivemos de oportunidade para vivenciar aqui na terra e não conseguimos vivenciar. Há um texto em Apocalipse 21, quase que diz que Deus limpará os nossos olhos e toda lágrima e as primeiras coisas serão passadas. Isso refere-se ao nosso pecado, aos pecados que geraram dores, geraram sofrimento para as nossas vidas. Mas em nenhum momento você vai ver esse versículo falar que nós perdemos a memória. Mas ele fala que o nosso passado pecaminoso será apagado, ou seja, as lágrimas que um dia desceram dos nossos olhos de sofrimento, de dor, de angústia,
de peso, de um jugo pesado, nós não mais nos recordaremos do nosso pecado, porque veio o segundo Adão, morreu, ressuscitou, nos deu a garantia, a perseverança da salvação. Nós ali permanecemos firmes, crendo que há salvação em Cristo, e quando a morte chegar, ou quando Jesus voltar, nós teremos a consciência de que Ele nos salvou, e de que nos encontraremos com o Senhor um dia, para morar na Nova Jerusalém, a morada que Ele tem preparado para os justos, para aqueles que perseverarem, e continuarem firmes, crendo no Senhor e Salvador da nossa vida. Um dia nós encontraremos com Ele, meus amados, e por isso Ele vai enxugar toda a nossa lágrima, as lágrimas que você tem derramado, chorado, sofrido, mas nós não teremos uma perca da nossa memória, não teremos. O versículo não fala sobre isso. O foco principal é revelar exatamente que todas as coisas antigas ficaram para trás. Imagine você perder a memória lá no céu, e você esquecer, ver Jesus, e você, quem que é esse homem aí? Que está todo mundo tentando descobrir quem que é esse homem. O que ele fez? Imagina você chegar no céu e não reconhecer Jesus, não ter na sua memória tudo que a palavra diz sobre Ele, quem é Ele, tudo que a palavra diz sobre quem é Deus e o que é Deus para a sua vida. Então, meu amado irmão, você chegará na eternidade, sim, reconhecendo conscientemente quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Você reconhecerá o nosso Salvador, você lembrará das obras que Ele fez, as obras que Ele fez na sua vida e que Ele fará, e você será eternamente grato a Jesus, porque Ele nos salvou, Ele nos remiu e nos deu uma vida nova nele. Não vamos nos esquecer jamais desse grande dia. Não iremos nos esquecer jamais desse dia. Por isso temos que perseverar na nossa salvação. Perseverar para a eternidade, meu irmão, porque o inferno existe. E teremos consciência também, da mesma forma que eu tenho a consciência de quem é Jesus e das suas obras, eu também vou ter consciência da morte eterna e do que o diabo fez e usou a minha vida. Você também terá consciência que Deus teve oportunidade para você aceitar a Jesus, se reconciliar, se firmar na igreja, cumprir o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Deus liberou sobre a sua vida dons, frutos, para você vivenciar isso, lembrar-se disso. Um dia daremos conta, se Deus colocou dons, ministério em nossas vidas e um dia a gente deixou para lá, ou fizemos de uma forma negligenciada, sem querer assim dar valor, não para a estrutura da igreja, mas por aquilo que Cristo fez na nossa vida e na sua vida. Deus te escolheu com um propósito, e amada igreja, é tempo de um despertar da igreja, sim, é um tempo da igreja se levantar como um grande exército, como guerreiros em Cristo Jesus, para esta grande batalha final. Não é mais tempo de dormirmos e esperar, um dia eu volto a tocar, um dia eu volto a dançar, um dia eu volto a pregar, um dia quem sabe eu vou estar na igreja. Para, crente! Porque quando a morte chegar, você não vai ter nem essa oportunidade para falar que agora eu vou. Chegou o grande dia. E a Bíblia deixa muito claro que o inferno não foi feito para um homem. Mateus 25:41, ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não é preparado para você e para o homem. Diga assim para o seu irmão, olha bem para ele: o inferno não é para você. Dá aquela olhada de filme, o cara te ameaçando. O inferno não é para você. Se aprume, homem. Se aprume, mulher. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em Ezequiel 33 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Deus não quer que você morra e simplesmente vai ter a morte eterna. Ele ainda quer que você ainda encontre a salvação e a vida eterna, meu amado. Por isso que eu creio que Jesus ainda não voltou, porque o evangelho de salvação, de vida, precisa chegar nos 4 cantos desta terra. E Deus quer usar quem? Aí fica um ponto de interrogação para você, que fica esperando, ou fica esperando que a igreja seja legal, que a igreja seja perfeita. A igreja não é perfeita, então eu vou ficar aqui, eu vou me entregar mais ou menos para Deus. Meu amado, quem tem o poder de pregar o evangelho e levar salvação às almas, é eu e você. Como o evangelho chegará aos 4 cantos desta terra, se eu e você não nos levantarmos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Quem? Somos nós. Porque Deus não preparou, o inferno não é para o homem. Ele não quer a morte, que o homem encontre a vida eterna, a morte eterna. Deus também deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, no verso 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em João 3,19 diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, Deus quer que nos levantemos e nos despertemos para valorizar aquilo que é importante para a nossa vida. O que você tem que valorizar não é o seu bem material, até mesmo não é a sua família, não é o ministério, não é os recursos que tem, mas Deus está nos chamando para valorizar a vida eterna, a qual foi esse o propósito de Jesus ir até a cruz, morrer e ressuscitar, para te dar a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundante, uma vida eterna com Ele, a morada eterna na Nova Jerusalém, que um dia estaremos com Ele, reinando. Charles Spurgeon diz que não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Às vezes nós temos as urgências, e aquilo que é urgente, na maioria das vezes, não são necessidades, não são prioridades. Você já teve aquele dia que quando você planeja algo importante para você, e de repente começa a aparecer um monte de coisas que a princípio você acha que são urgentes, mas você começa a correr atrás de coisas que não eram para você correr. Parece que o seu dia fica tudo embananado. Quem já passou por essas experiências assim? Terrível. Parece que o seu dia, quando você chega no final, né, amor? Você está cansado. Aí quando você olha o final, Alex, aquilo que era mais importante eu não fiz. Quando a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, se o louvor quiser já subir, por favor. Quando há tempo para todas as coisas, nós precisamos ter alguns princípios. Enxergar qual é o tempo certo. Ter o discernimento do tempo. Qual é esse tempo? Porque quando a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, entenda o seguinte: existe um tempo certo, o tempo de Deus, e o tempo de você aproveitar a oportunidade e saber que este tempo, uma hora vai passar. Ele não fica eterno. Se Deus está te dando oportunidade para você servir a Deus naquilo a qual Ele te chamou, sirva, vá. Mas se não é o tempo que Deus está pedindo algo para você, não faça. E meus amados, vamos falar a verdade. Esses dias eu estava refletindo, quantas vezes a gente começa a fazer coisas a qual Deus não pediu para nós fazermos. Quantos projetos que nós iniciamos ou começamos, mas Deus não pediu para nós priorizarmos esses projetos. Mas por um querer seu, achando que a sua percepção está no lado correto, fazemos. Nem tudo que é urgente é uma prioridade na nossa vida. Às vezes, Deus quer que venha requerer tempo para servir a Ele, mas as urgências, que na verdade vêm para nos distrair, nos tira do foco da sua presença. Quantas vezes você não vai tentar fazer um propósito de jejum? Eu não vou nem perguntar, nós estamos no jejum de 21 dias, agora é a última semana. Eu vou só perguntar, mas você reflita dentro de você. Todos estão firmes e fortes, você está firme e forte nesses 21 dias? Não parou, não desistiu, está lendo os livros, está lendo um livro para se edificar, você está fazendo isso? Não levante a mão, avalie-se a si mesmo, como diz Paulo. Talvez alguns vão pensar assim: poxa, não, eu parei. Aquele dia corrido, onde você achou que as urgências eram mais prioridades, talvez aquele dia você deixou de fazer o jejum. Estou fazendo um jejum de refri, mas você passou tanta coisa naquele dia, que você na hora do almoço foi lá e mandou bala numa Coca-Cola. Aí você, em vez de falar: não, Senhor, me perdoe, eu vou continuar. Já entreguei, agora deixa. Meu irmão, vamos falar a verdade. Quantos aqui já não fizeram isso em jejum? Eu já fiz. Porque muitas vezes o senso de urgência falou mais alto do que aquilo que é prioridade. Amados, a Bíblia diz, Jesus fala que primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A
Minha pergunta para você hoje: se Jesus voltasse hoje, ou se a morte chegasse, você estaria preparado para enfrentar o quê? A morte eterna, ou ficar tranquilo que você vai para os seios de Abraão, descansar no paraíso que Cristo prometeu para aquele primeiro ladrão que inaugurou ali o paraíso? Porque ele fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus fala para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Consciência, lembra? Ele iria lembrar. Isso mostra que na eternidade nós lembraremos de tudo que nós fizemos, não mais do pecado, não mais do passado que nos corrompe. Mas, amados, Deus está levantando a igreja para um despertar. O inferno existe, é real e literal, e a salvação em Cristo Jesus é a garantia que nós temos que perseverar, agarrar firme, e que nos levará à vida eterna. Não existe outro meio. Existem versículos tão simples e que são tão falados, não é verdade, que muitas vezes a gente ignora. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando nós olhamos para a história de rico e Lázaro, do rico e do Lázaro, o rico estava clamando pelo pai, porque o judeu vê Abraão como um pai da fé. Ele viu Abraão simplesmente, literalmente ali. Ele não clamou pelo nome Abraão, mas ele clamou pelo pai, porque Abraão representa o Pai eterno sobre as nossas vidas. Se nós não nos convertemos dos nossos pecados, se nós não nos arrependemos, se nós não buscarmos uma vida de integridade e de santidade, se nós deixarmos para lá tudo que Deus tem feito e vai fazer na nossa vida, meu irmão, qual será o destino da nossa alma? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.